Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast voltado para você que é dono ou quer ser dono de restaurante ou delivery, o menu de sucesso. Eu sou a Bia Fraga, dona de algumas operações aqui no Rio de Janeiro. Do meu lado, Paulo Castro, melhor contador do mundo, da história, do Brasil, do mundo inteiro. Fala aí, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Paulo Castro, contador-chefe. É um prazer estar mais um episódio do Menu de Sucesso para trazer aí mais novidades, mais informação para esse público que tanto anseia por isso, né, Bia Fraga? E hoje a gente está com um convidado aqui especial. Quem é esse convidado, Bia Fraga? Pessoal, hoje a gente está com o dono do meu restaurante favorito aqui no Rio. E não é Que tipo, Bia, isso? qual o seu restaurante favorito? É um dos que você tem? Não. O meu restaurante favorito é o dele. Estamos aqui com o João Pedro, dono, sócio e gestor do Joaquina, que tem 17 anos de história, restaurante de comida brasileira, formado em administração, com vários cursos adicionais que eu descobri hoje, o que é logoterapia. E seja bem-vindo, tô muito feliz que você tá aqui. É realmente de Muito coração o meu obrigado. restaurante favorito aqui no Rio. Bom, depois dessa já dá vontade de... Feliz demais, Bia. Uma honra ouvir isso de você. Eu trouxe já um presentinho de agradecimento. Eu estava Aí. lá na padaria do Joaquina e tinha um Ih, pão tão gente. lindo de fermentação natural saindo do forno. E Calma um aí, Bia. caderninho. Calma aí. Dá licença. Calma aí, Bia. O caderninho é para mim, não? Ai, gente. Hum. Muito lindo. E um pão de fermentação natural. Estou muito feliz de estar aqui, Bia, Paulo, Ai, o caderno vem com coisas. com frases que têm muito a ver com a nossa identidade, com o nosso jeito de Nossa, muito ser. legal. E para mim, Bia, eu já agradeci a Bia inúmeras vezes o impacto que ela teve no Joaquina, para minha gestão também. Então, a oportunidade de falar para mais pessoas escutarem. Muito obrigado, Bia, e pela amizade que foi construída também. Espero que a amizade não tenha influenciado nesse voto de melhor restaurante do Rio. Tô Não, brincando. já Olha, era É, antes. obrigado. nunca tinha Muito... escutado isso. Não, não é comum, não é Sim, todo sim. convidado que recebe isso, não. Isso Viu? é... Fico muito feliz. Já era meu favorito antes. Vocês, por estarem dentro, sabem o quanto é valioso ouvir um reconhecimento desse, depois de tantos anos no ramo. E obrigado por realmente terem me convidado a estar aqui. Uma honra. Prazer é nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do Joaquina, como é que surgiu, da onde que foi isso, como é que você entrou, né? Porque 17 anos, você tem uns 20 de idade. Então, conta Com pra gente aí 30 um pouquinho acabado já, sobre depois isso. de tanto tempo em restaurante. Vamos lá. Meus pais, eles são de origem simples, eles não fizeram faculdade, eles têm uma veia empreendedora, já tinham um restaurante antes do Joaquina, saíram da sociedade e decidiram abrir o restaurante. No início foi realmente, como é até hoje, né? Na cara e na coragem. Está mais organizado, muito mais do que antigamente, mas no início realmente não tinha nenhum processo desenhado, foi tudo na força do empreendedor brasileiro. E com 18 anos de idade eu já entrei no Joaquina, participava da gestão ativamente, do marketing principalmente, é algo que me pegou no início assim, e eu fui gostando. Obviamente tive minhas dúvidas vocacionais, você vai entendendo assim, isso é para mim, porque vai tomar toda a minha energia. Eu já tinha essa certeza. E meu primeiro passo foi criar os processos da empresa, logo depois que eu saí da faculdade. Então, checklists de abertura de casa, premiações, como vai fazer uma entrevista, como vai fazer uma entrevista de desligamento e como vai fazer isso acontecer de uma forma padronizada e não às vezes. Eu sempre fui muito exigente com isso. Eu não quero que as coisas aconteçam uma semana sim, outra semana não. Tem que acontecer. E o Joaquina teve um começo dessa forma, foi melhorando ao longo do tempo, sempre com a mesma identidade de ser um restaurante culinária brasileira bem feita, com um serviço diferenciado, encantador. E acho que conseguimos, de certa forma, sermos vistos pelo mercado desse jeito, assim, que me deixa muito feliz. E agora eu estou mais esperançoso para o futuro que tá se abrindo para o Joaquina, a Vo- partir do que foi construído. Vocês estão, os três, né, muito presentes lá, né? Acho que Sim, você mais hoje em dia, né? sim. Como que você vê essa importância de vocês estarem lá no dia a dia, vivendo a operação junto com o time? Cara, representa para mim, é a minha história, né, gente? Eu sei que tem pessoas que tiveram um sucesso absurdo na carreira de uma forma diferente, entrando mais como investidores e tal. Eu construí o meu jeito de enxergar até o mundo, até enxergar o trabalho, enxergar o valor das pessoas estando presente. Então, tudo que eu lembro quando eu olho para trás, assim, pô, o que preenche a minha vida, assim, foram as decisões que eu estava junto com a minha equipe, que eu via eles mudando de vida. É realmente isso que me move hoje em dia. Então, eu não consigo imaginar um Joaquina de outra forma, assim, sem estar presente, sem dar o exemplo para as pessoas, sem falar e botar em prática imediatamente, e eles sentirem que a gente é o que a gente prega, né?
É uma das coisas que eu mais falo em reuniões. Gente, a nossa visão é essa, esses são nossos princípios. Isso vai... A equipe vai enxergar isso com bons olhos? Porque eu não quero só ficar falando que a gente, pô, tem uma cultura incrível, que a gente é o melhor lugar para se trabalhar, se a gente realmente não está botando em prática isso todos os dias. Então, como você vai viver isso sem estar presente? Como? Não consigo imaginar. Você falou É, de dois pontos aí que eu acho, cara, fundamentais. Assim, um é a gente implementa e realmente coloca em prática e vive sim, aquilo ali. Porque acho que acontece muito, né, para dono de restaurante. Ah, eu vi aqui um podcast, vou aplicar uma coisa nova. Aí uma semana funciona, na outra bota em prática, na terceira alguém deixa de fazer, na quarta, na quinta já era. Como é que você tem, qual o processo que você tem com o teu time que faz com que, de fato, as tarefas e os checklists sejam seguidos? a gente tem um cronograma de reuniões e nas reuniões eu costumo muito perguntar, ter esse exercício da escutativa e quando eu vou no restaurante eu tento entender se o que está no checklist realmente está só ticado ou se está realmente sendo executado de uma forma perfeita. Assim, tem que ser exigente e ao mesmo tempo dar o exemplo. Quando acontece durante um bom tempo de uma forma bem feita, tem que parabenizar da forma mais pessoal, individualizada possível. E eu tento criar muitas premiações e acho que o que tem muito no Joaquina que é valiosíssimo é essa cultura de premiações, assim, de diversas formas. Das formas mais orgânicas que eu dou autonomia hoje em dia para os gerentes, até umas que eu crio e fico em cima. Então a galera sabe, pô, o João Pedro, pode ser que ele não tá no restaurante, mas ele tá vendo quem tá se destacando, quem tá fazendo as coisas e quem não tá. Então acho que dentro do papel de liderança, assim, é o que eu sempre me enxerguei, eu quero ser o melhor líder de restaurante de todos, assim, eu quero ser. Então eu quero que as pessoas se inspirem em mim, porque eu tô formando líderes mesmo de uma forma inconsciente, assim. Às vezes a pessoa me olha e fala, pô, eu quero ser um líder, né? Então isso você vai dando exemplo para você fazer acontecer um checklist na hora, é exemplo também. Tem muito esse lado do exemplo, porque hoje em dia eu estou até integrando de uma forma digital, fazer um checklist automatizado, que aí você tem um controle em tempo real, mas durante anos não foi isso que eu fiz e deu certo de uma forma manual, né? Pra quem tá começando e, pô, não, Bia, não quero investir em plataforma, em ferramenta, não sei se vai ter o retorno, o manual funciona. Começa pelo básico. Eu sempre me mirei no que os grandes fazem. Eu ficava fissurado assim, pô, o que o McDonald's faz? O que a Starbucks faz? Fazia visita técnica, ia na cozinha do McDonald's, ficava olhando, tirando foto de todos os murais, dos checklists. Como eles fazem isso acontecer numa proporção muito maior? E como eu posso trazer isso para minha micro-realidade de dono de duas casas, de dois restaurantes, E né? as pessoas não sabem que é de graça, né? Você pode Porra, ir, é só exato. você pedir, é só agendar. A gente fez uma visita recentemente no McDonald's também. E era tipo, foi isso. Chega lá, marca, pode ir, vambora e, cara, vê tudo, absorve tudo, né? Perfeito. Agora, uma coisa que ele falou, já não é o primeiro convidado que fala, é sobre a premiação, né? É sobre buscar premiar, né, a excelência, né? Tá sempre buscando fazer com que as pessoas Perfeito. que façam bem feito, como e até você falou uma coisa importante, é com recorrência, né? É fazer bem feito continuamente. E aí você Uhum, vai faz essa premiação. Já não é o primeiro convidado que fala sobre isso, porque senão se você não premia, você já tira um pouco claro, aquele gás do funcionário, né? claro. Tem uma frase do Dani Maia que eu acho que é a minha maior referência de gestão de restaurante. E ele diz assim que a cultura é a soma de todos os comportamentos desejados que são celebrados, menos a soma de todos os comportamentos indesejados que são tolerados. Irado. Acho que é a melhor Sensacional. definição assim de cultura. Então assim, o que as pessoas estão fazendo de uma forma espontânea, com entusiasmo que eu não estou vendo e deveria estar vendo para premiar, para isso virar de certa forma padrão assim. Pô, se a empresa valoriza isso, eu quero também fazer e de certa forma que está sendo tolerado, que está botando o padrão de excelência, descendo o sarrafo da empresa e que eu deveria estar sendo mais exigente, né, mais assertivo para levar isso para minha liderança. É, Então, tem um debate hoje em dia sobre isso de premiação, né? Que é, cara, mas, ô Bia, você vai. Hoje a gente tem alguns programas de premiação também e a gente bonifica quem não se atrasa, quem não falta sem justificativa. E uhum. aí o debate é de alguns empresários, pô, mas você vai premiar o cara que faz o mínimo? E aí, como é que você vê essa vertente, assim, de empresários que, cara, estão questionando essa gestão de pessoas mais humanizada? Acho que tem que saber um pouco de step outside, sair um pouco de fora, olhar de cima o contexto, como era o mercado antes, como é essa geração nova, para onde está indo daqui a 20, 30 anos. Acho que é um desafio do empresário ter uma visão de longuíssimo prazo, não é nem de longo prazo. E às vezes você toma uma decisão que você vai colher os frutos daqui a 10, 20 anos, embora imediatamente possa parecer fora de contexto ou não combine com quem você é
como gestor. E talvez eu pensava um pouco assim também, mas você vai vendo, primeiro vamos testar, eu gosto de tentar arriscar também. E se der certo? Eu gosto de pensar, e se eu fizer isso, qual o pior que pode acontecer? Várias decisões eu penso assim também. Eu gosto de ter Legal. essas perguntas para balizarem minhas decisões assim também, e acaba que muitas delas eu tomei assim, sabe? Me fazendo boas perguntas, ao invés de buscar boas respostas. Ô, Paulo, aproveitando. Lembrando, bonificação para quem chega no horário. Eu Bonificação, ia exatamente É, falar sobre isso, Paulo. prêmio. Quais são os cuidados que É, a pessoa que quer premiar, bonificar, precisa ter? prêmio é verba indenizatória, mas não pode ser paga para atos ordinários. Você não paga prêmio para quem chega no horário ou para quem não falta. Aí você bonifica. E aí vai incidir em cargos. Prêmio é para algo extraordinário desenvolvido. E aí você pode atrelar a um NPS é isso alto, aí, uma quantidade de é isso aí. atendimentos feita, né, no salão, a quantidade de atendimentos que o garçom consegue tirar uma nota do cliente, né? Uhum, Então, assim, existem diversas métricas perfeito. extraordinárias para poder pagar o prêmio e aí não incide em cargo nenhum, não incide em 13º, não incide em férias. Pode ser pagar todo mês, pode ser o mesmo valor, mas precisa ter esse descritivo claro para não poder Uhum. gerar problemas. Boa. Boa, Paulo. Aulas. Acho que nessa questão de prêmios também, só para concluir, uma coisa que me ajudou muito foi criar uma visão. Acho que tinha prêmios, mas eles não convergiam para o mesmo ponto comum, assim. Então eu falei, cara, eu não quero ter aquela visão de parede. Então, ou seja, o Joaquina, quero que seja o melhor lugar para se trabalhar no Rio e ter o melhor serviço ao cliente. Então, a partir disso, como eu vou trazer isso para métricas de curto prazo, de médio prazo? Então, muitas das nossas decisões, do nosso processo de tomada de decisão, envolvem se a gente está se aproximando dessa visão. Então, isso ajuda em tudo, na criação de checklists, de premiações. Como você até vai tocar uma reunião, você vai falar mais de número ou vai falar mais de encantamento, de cultura? Que acaba são as duas palavras que eu realmente mais falo no meu dia a dia, por já estar imerso nesse propósito de querer atingir esses dois objetivos. E é o que Então, também acho que você falou, assim, é celebrar. Não é celebrar, apenas pagar, né? É celebrar, é falar, putz, total. parabéns pro nosso garçom que ganhou a premiação e foi o melhor. Não sei o que. É que a pessoa lembre daquilo com um momento feliz da Criar vida dela. memórias para. Você tem funcionários há muito tempo lá com você? Como que é a retenção de Temos. time lá? Hoje em dia nós temos 196 colaboradores, temos certamente mais de 20 que estão com a gente há mais de 10 anos, muitos que, obviamente, estão 5, 7, 8, e acho que isso Sensacional. é bonito demais de ver, assim. E você vai criando um vínculo, eu que comecei com 18 anos, estou com 30, você vai criando um Te viram vínculo, né? crescer, né? Pô, certamente. Óbvio que antes eu já ia, né? Só não participava ativamente da gestão. Então são pessoas que eu vi, pô, tendo filho. Às vezes um irmão começa a trabalhar no restaurante e você começa a entender mais quem eles são e a partir desse conhecimento do outro você começa a se conhecer mais e começa a conhecer melhor a empresa. Então vira realmente, não vou falar um termo família, mas são pessoas que gostam de estar juntas das outras assim trabalhando. É, talvez seja o maior gargalo das operações, né? Pessoas e principalmente reter pessoas. Uhum. Se você pudesse citar duas ações ou duas práticas que vocês têm lá que te ajudam a reter talentos, o que seria? Certamente estar atento ativamente ao salário das pessoas, não esperar que peçam aumento. A gente faz avaliação semestral e dentro dessa avaliação a gente avalia 10 critérios bem claros, assim, o que dá para, o que a pessoa, como ela está indo, como a gente pode direcionar o futuro dela para ela poder realmente ganhar um salário melhor, fazer um plano de cargos assim que envolva essa cultura de crescimento de cada indivíduo dentro da empresa e benefícios, cara. Acho que assim, eu sou suspeito para falar, mas eu sempre fui muito atrás de benefícios. Há 3 anos a gente já tem plano psicológico para todo mundo, gratuito na empresa. E, pô, livros. Ontem eu comprei 10 livros. Eu fico na Amazon, paro o meu tempo e fico escolhendo lá um por um. Esse livro combina com essa pessoa no momento que ela está vivendo. Então, tem uma cultura personalizada de ajudar o outro, assim, que eu tenho maior orgulho, porque faz parte do meu propósito pessoal. Cursos, no mínimo, assim, a cada trimestre, 10 pessoas fazem algum curso na empresa, a gente paga metade dos cursos. E com benefícios como todo, gente. Poderia citar mais, assim, porque tem alguns que são menores, outros maiores, a gente está sempre atento no que está rolando no mercado, e o que combina com com o Joaquim, também não pode viajar na maionese, porque às vezes fica maior do que o orçamento, cabe no orçamento. Mas acho que só da equipe ver que
isso não é da boca para fora, sabe? Muito que acontece na empresa é espelho, é um reflexo de quem nós somos como donos, como empresários. Então, acho que eles veem isso acontecendo naturalmente, pô, na hora de botar na balança, vou sair da empresa, prefiro ficar porque eu tô vendo um futuro para onde tá, para mim e para a empresa, tá caminhando para um bom lugar, assim, Cara, eu gosto muito do que você falou, do se antecipar. Eu se acho que o antecipar. líder, cara, um bom líder, ele se antecipa aos problemas também, porque, bem ou Uhum, mal, você vai ter uma situação desconfortável se o cara vier pedir um aumento ou alguma coisa. É desconfortável, sim, né? Então, acho que essa visão de, cara, se antecipar, e principalmente o que você falou, ele tem que saber o que eu espero dele pra ele ter um aumento. total. Senão, se ele souber que ele não tá na linha, se ele souber que ele tá errando vários pontos ali, ele nem vai pedir, né? E é legal, quanto mais clareza, melhor para a equipe, né? Melhor para o gestor. Vocês têm, me parece, sim, tudo muito transparente. Me parece que vocês têm poucos conflitos. Como é que é o dia a dia de alguém que, cara, faz gestão de Tem 196 muitos conflitos. funcionários? É saber lidar com isso, cara. Eu lembro que eu vi no livro do Peter Drucker uma frase que volta e meia eu lembro assim: a gente não lida com as pessoas. A gente motiva, inspira, conversa, treina, é exigente. Tem um outro livro também muito bom que é Empatia Assertiva que me ajudou com isso também. Assim, tem conflitos, mas como a gente vai levar a solução desse conflito para a pessoa que está do outro lado de uma forma que não seja uma empatia nociva, que você só seja bonzinho e fale o que a pessoa quer ouvir, e também não seja aquele empatia tóxica assim também. Uhum. Então, tem um meio termo que você acaba aprendendo a conduzir cada vez melhor com as situações que vão acontecendo, porque é normal, nós lidamos com pessoas, assim. Poderíamos estar falando aqui com engenheiro, os desafios costumam ser parecidos. Óbvio que no restaurante às vezes potencializa, assim, é exponencial, por lidar com pessoas, porra, a gente lida com cozinha, salão, estoque, pessoas de realidades muito diferentes, pessoas que chegaram no Rio há pouco tempo, pessoas que estão tentando crescer na vida. Então, os conflitos vêm, às vezes, muito pelo lado emocional da pessoa também. Então, acho que algo que eu falo muito com a minha equipe é nós temos cada vez mais gestores de pessoas, assim. Mas é o que Mas você falou, isso é em todos os setores. todos os setores. É isso, eu vejo muito, né? Os convidados também falam muito sobre isso e eu vejo muita realidade aqui. Normalmente a gente acaba trazendo convidados que têm princípios parecidos com a gente, né? E aí eu vejo essa coisa que tenho, né? Eu tenho aqui na minha equipe, eu vejo de longe a Bia também com a equipe dela, essa preocupação que a gente tem. A Uhum. gente se preocupa com eles, a gente toma conta deles e eles tomam conta dos clientes. Né? É quase que isso. A gente toma conta dos nossos funcionários. Nossos funcionários é que tomam conta dos clientes pra gente. E reflete muito, né? Se você trata bem, ele trata bem o teu cliente também. Eu vejo muito isso no Total. Joaquim, né? O melhor atendimento do Rio, disparado. Claro que tem um bom líder por trás, né? Você vê, né? Ele falou que ele fica ali, ele procura livros. A questão, Específicos. quando você dá um livro para um funcionário, o cara pensa assim, cara, ele perdeu ali o tempo dele, investiu o tempo dele para procurar algo que faz sentido para mim, né? Então acho que mostra esse cuidado que é muito. Volta, né? Volta muito. Muito obrigado, galera. Mas é isso que eu acredito mesmo. Assim, você pode investir muito em técnicas de treinamento, de atendimento, mas eu acredito muito que é consequência. Tem coisas que são primárias, assim, que a gente tem que botar nossa energia, que várias outras são consequências disso. Acho que às vezes muitas pessoas se perdem também na vida pessoal em colocar como prioridade na vida o que seria consequência. Sucesso, felicidade. Normalmente são subprodutos, são efeito colateral. É um efeito colateral de você se entregar a algo maior, assim, do que isso. E Ter você, prioridades bem organizadas e você acha que esse atendimento excepcional é consequência? tenho convicção. E sabe o que eu acho muito legal de vocês? A autonomia que a galera tem pra tomar decisões ali que vão encantar o cliente. Eu sempre vejo vocês contando assim: ah, tinha, acho que era uma senhora que tava fazendo aniversário, vocês mandaram um bolinho Uhum. de parabéns isso não, nem precisa chegar até você pedir autorização, os líderes já vão, fazem, eles sabem o método, né? Eles entendem a sua cabeça como você faria e eles replicam lá. Você consegue lembrar de uns cases assim que, cara, a Nossa. galera te surpreendeu e, pô, foi incrível, uma experiência pro cliente São, incrível. graças a Deus, assim, o nosso trabalho são muitos hoje em dia. No início eu lembro que eu tomei muito como base, eu gosto de estudar, né? Eu estudava o modelo da Disney, cara, como é que eles fazem isso? Aí depois eu fui estudar da Renner, que tinha também a cultura de encantamento muito forte. E olha que, acho que eu nunca falei isso. Eu lembro que eu encontrei online um livro que os colaboradores da Renner escreveram para o José Galó, que era o presidente, sobre histórias de encantamento que ele fez para os colaboradores e para os clientes que estavam na loja. Eu falei, cara, olha que incrível, Maneiro. assim.
Ele estimulava essas atitudes encantadoras e a equipe, no aniversário dele, fez um livro em homenagem a ele. E isso foi acontecendo de uma forma muito orgânica no Joaquim, e mais uma vez entra na parte de colaboração, de estimular isso, de premiar isso quando isso acontece, não deixar de lado, sabe? Porque senão não vira cultura. E eu quero que vire cultura, quero criar memórias. Eu estava semana passada conversando com meus coordenadores de atendimento. Algo que é importante nisso também, a gente tem uma função que é encantadora de clientes. Ela fica mais livre no restaurante, observando situações que possam encantar uma criança, alguém que está doente, a gente leva um shot antigripal. Já estou dando algumas, vocês podem usar. Anota A aí. gente, óbvio que tem algumas atitudes que são, tipo, aconteceu X, a gente reage Y, então eles já estão atentos, mas a maioria eu gosto que aconteça, cara. Às vezes eu lembro que uma De criança forma orgânica, né? totalmente, tem que ter, eu falo assim, tem que treinar a sensibilidade no olhar. Isso assim, cara, é todo dia. Se eu fosse eu nesse caso, vocês não acham que daria pra ter feito isso? Ah, pô, João, é verdade. Não tenha medo, faça, porque é aí que você vai criar a memória, assim. Não é só quando a pessoa tá esperando, você não surpreendeu. Você só fez o que ela, É. o que O ela tava aniversário, esperando. todo mundo espera um bolinho do Total, restaurante, mas o que exatamente. vai fazer a diferença, né? Tem uma frase, acho que é do Diego Barreto, do CEO do iFood, que ele fala: peça desculpas, não peça licença. É tipo, cara, viu uma coisa, tem uma oportunidade, você acha que vai ser legal, vai fazer bem pra empresa? Uhum. Pega e faz. E aí a gente coloca isso como cultura também, é um dos pilares nossos. E aconteceu exatamente essa semana, uma estagiária tomou uma decisão, tipo, matou no peito uma parada que, tipo assim, eu não esperaria. E aí ela falou: levei em consideração o peça desculpa, não peça licença. Não Pô, pedi aí sim. licença e fiz. Eu falei, cara, ela falou: não sei se estou preparada, mas estou confiante. Eu falei, pô, Pô, aí é sim, isso hein? aí. Quero conhecer essa Aí o aí. estágio já saindo do Não estágio. vou, não vou, não vou roubar ela não, tá, Bia? Desculpa. É muito boa. Não, Mas é isso, assim, acho que e isso parte de nós líderes, né, Total, cara? é. Estimular isso. E eu vejo que você tem muito essa visão também. É, Semana retrasada, ou tem umas 3 semanas, eu lembro de um caso, foi muito especial, que todo mundo chorou. Uma cliente estava indo almoçar no restaurante praticamente todo dia, com a etiqueta assim do colada no peito do hospital, que é ali perto, São José. E aí descobriram que o marido dela estava internado. E aí, em certo momento ele apareceu para almoçar com ela, depois de um tempão internado no restaurante. Aí pensaram, se juntaram assim internamente, por que que a gente vai fazer para criar uma memória especial aqui? E aí fizeram uma cartinha desejando feliz que ele estava recuperado, estava de volta para a família e tal. E levaram uma sobremesa e todo mundo foi junto abraçar ele. Cara, eu lembro que eu puxei na câmera, assim, porque eu não estava presente na hora. Eu falei, cara, não é possível, eu queria muito estar presente. E aí eu puxei na câmera o vídeo, a pessoa ficou uns 10 minutos, assim, chorando, aos nossa. prantos, abraçando o marido. E quando a pessoa vai esquecer, né? É. Não tem como, cara. É algo assim. Por isso que eu gosto do termo criar memórias. Todo dia dá pra fazer, nem que seja uma, duas, três. Não precisa ser muitos, mas as coisas que são feitas todos os dias têm um efeito exponencial, né? Sempre dá. Já criou a memória aqui, ó, que eu vou levar pra casa, meu pão. Não é memória tão grande, mas é de carinho, é de coração. Não, é porque não vai deixar, ó, já briga comigo aqui. Não, Metade, o Paulo metade. fica querendo roubar meus presentes. Ô, João, vem cá, me diz o seguinte. Vocês. Como que foi essa transição de sair para um, cara, salão, olhar sempre pro salão, atendimento, experiência, e virar uma potência no delivery como vocês são hoje? Uhum. E ainda, não sei se pode contar, mas já vou te perguntar dos planos aí do futuro do delivery do Joaquina, que tá em franca expansão, né? Vou contar pela primeira vez, uai, Boa! claro. E, então, foi um processo longo, a gente apanhou muito. Nós já tínhamos delivery na Cobal e no Leme, nos dois restaurantes, só que o que acontecia em 100% dos casos, né, todas as semanas no horário de pico, a gente tinha que pausar. Isso é ruim para o algoritmo, isso é ruim para o cliente que está no salão, é ruim para o cliente que está no delivery. Então a gente tomou a decisão logo de forma antecipada. Em 2018 eu já estudava muito o que estava acontecendo lá fora, antes da pandemia. Faltou um pouco de coragem, que eu poderia ter sido pioneiro em alguma das ideias que hoje em dia acontecem no Joaquina. E na pandemia já estava todo mundo fazendo. Mas eu já tinha as ideias na minha cabeça um pouco antes. Mas aí quando teve a coragem, foi no meio da pandemia, rolou. Cara, foi um estudo muito forte, assim, de modelos de negócio que eu admiro. Posso citar alguns, mas principalmente o Gourmet, que, pô, eu tive a honra de conhecer muitas pessoas que trabalham lá e são pessoas maravilhosas e diz por que que a marca hoje em dia é isso tudo. E na época eu lembro que eu pegava, assim, tudo que eu podia de outras referências para construir a identidade do Joaquina dentro de um modelo que é completamente diferente. Bia sabe muito mais que muita gente aí, que o quanto é desafiador.
E depois de um tempo a gente entendeu, tá, é assim, isso não abre mão. Nossa embalagem vai ser desse jeito, a gente vai embalar dessa forma que sabe que tem menor chance de problemas. É assim que a gente vai se comunicar com o cliente, é assim que a gente vai entregar uma experiência joaquina dentro da casa da pessoa. E, pô, eu tive a grande honra, foi a primeira vez que eu subi num palco, foi ano passado, para receber o prêmio no iFood Move de melhor restaurante de comida brasileira do Rio. Então, acho que isso consolidou que muitas decisões que eu tomei junto com a minha equipe e que eu vi nascer e ser maturadas assim no Joaquina, muitas sementes que a gente plantou e cultivou deram certo e me deu uma motivação, um gás extra de olhar para esse mercado para os próximos anos de uma forma mais própria, assim, com a nossa cara. Que- Então, a gente tomou a decisão de crescer e com novas marcas. Joaquina nunca teve submarcas, eu nunca tinha nem pensado nisso, mas eu acho que com o nosso modelo de negócio atual, que hoje em dia a gente tem uma casa de produção, fica na Rua das Palmeiras, em Botafogo, onde a gente tem uma padaria, uma confeitaria, padaria de fermentação natural, a gente tem uma cozinha de produção com equipamentos super modernos, uma sala de treinamento, uma cozinha de criação para o chefe. Então, hoje em dia, o Joaquina tem uma estrutura há pouquíssimo tempo, há cerca de 6 meses, para poder crescer. E a gente tomou a primeira decisão, que é crescer através do delivery, com novas marcas. Só vou dar um spoiler que vai rolar uma hamburgueria aí no meio, Ai, meu Deus, com, é meu com um momento. projeto, um projeto inovador, alguns ingredientes diferentes. A gente vai ver o que vai acontecer, como vai ser a aceitação do mercado, mas eu estou confiante na marca acima de tudo e na minha equipe, porque a equipe tô falando que eles estão tinindo, a galera tá afiada. Então eu acredito hoje muito na galera, estou muito feliz que a gente está nesse momento com uma cultura tão viva que possibilita a gente sonhar mais. A gente veio de um processo de ninguém sabia fazer delivery na pandemia Uhum, para multimarcas agora, que é o que você tá fazendo, né? No seu caso, multiculinárias, porque é a mesma marca, né? Você não exatamente. vai mudar o Joaquina, você não vai criar uma marca do Demorei para zero. tomar essa decisão, mas não vamos mudar, vamos continuar com o Joaquina e inspirado em alguns modelos que acontecem lá fora, aqui no Brasil também, em São Paulo, tem algumas pessoas que fazem isso muito bem. E vamos com tudo aí, ver o Eu que Vai acho ser que acontece. Joaquina Burger, Exatamente. Joaquina eu acho que Confeitaria. quando sair Padoca, o vídeo, esse episódio, talvez já esteja rolando. é. Até tem previsão aí? Otimista, Otimista. 2 meses e meio, 3 meses. É, de Vai repente, estar na época. É, quem vai estar assistindo talvez já possa pedir aí. E vem cá, eu acho que muita gente acha que, eu vou abrir várias operações na mesma cozinha, porque aí eu vou diluir meus custos e, cara, vai sobrar mais dinheiro. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Que hoje tem delivery. Eu vou botar várias marcas, vou botar multiculinárias, eu consigo manter a mesma equipe, pagar o mesmo aluguel. Na teoria, lindíssimo, né? Mas como uhum. é que tá sendo esse processo de, cara, do zero, treinar a equipe para multiculinárias dentro da mesma cozinha? Porque não é trivial, né? A gente sabe que no, cara, com Zenha, Bob Beef, Rão e Ogro na mesma cozinha, é tudo hambúrguer, mas ainda tem algumas questões ali operacionais. Como que vai ser esse processo com culinárias diferentes? Vamos sofrer isso ainda, tá? Não tô sofrendo Mas isso já tá ainda. Já tem muita coisa ensaiando? para sofrer, viu? Já tá ensaiando esse processo? A gente vai começar a entrevistar e formar a equipe em breve. Estou pensando muito agora, que está tomando meu tempo, é o marketing. Como eu vou fazer essa mensagem chegar ao público, como eu vou integrar as marcas, como eu vou integrar a experiência do salão para as pessoas saberem, né, descobrirem que a gente está agora com esse novo serviço no delivery e conseguir que tenha um ecossistema acontecendo de uma forma natural, porque eu sou do time de acreditar muito nisso e menos em tráfego pago. Tenho tráfego pago, obviamente, mas eu acredito nessa divulgação do boca a boca até hoje. E na mensagem que a gente tem a oportunidade de entregar para, hoje em dia, 7 mil pedidos por mês no delivery, mais ou menos, e dá para todas as pessoas recebendo um marketing em casa, né? Então, estou pensando mais nisso, como eu vou Essas, explorar essa mensagem. essas pessoas que recebem o delivery em casa, elas recebem algum panfleto para ir presencialmente? Como que é esse marketing de vocês? Tem muito do salão pro delivery, do delivery Delivery próprio? próprio para o restaurante. Eu estou começando a desenhar. Ontem mesmo eu estava vendo o folheto de um outro lugar que eu visitei em São Paulo esse final de semana e, pô, peguei um insight. Então, sempre pescando insights e tentando fazer esse Legal. ecossistema acontecer. E Boa. você usa o iFood, delivery próprio. Eu uso o iFood, tenho o delivery próprio. O iFood continua representando a maior parte, assim, do nosso faturamento. E estou pensando em como eu vou migrar cada vez mais
pro delivery próprio, porque realmente os custos a gente vai sendo engolido por eles se a gente não pensa nisso, né? Vai, Paulo, eu sei que você quer perguntar. Vai, pergunta. E o que você tá achando da entrada do 99, do chinês? Eu esqueci o nome do chinês. Kita, Kita no Meituan. Meituan, né? Lituano. O que você acha disso? O que Não você acha isso tinha para como você, para o fugir mercado em disso. si? Eu só consigo enxergar de uma forma positiva. O iFood representa 89% do mercado. Acho que a maioria dos setores tem um grande concorrente que fica bem equivalente assim, ou vários concorrentes. Então, essa hora ia chegar em algum momento. Vamos ver como vão ser as próximas movimentações do iFood e se essa galera vai chegar com a mesma consistência e qualidade que o iFood já entrega hoje em dia. Porque não é para qualquer um assim que o iFood conseguiu nesses É últimos anos. É verdade. muito admirável. E não falo isso da boca para fora, realmente é. E as pessoas que trabalham lá são realmente muito competentes e muito sérias. Então vamos ver quem essa galera tá chegando aí lá da China. O Se iFood eles tem são do muito isso mesmo. de cultura, né, também. A Exato. cultura do pessoal de lá é, tipo, sangue nos Não é olhos só pelo resultado. dinheiro, porque pode entrar com 5 bilhões, 10, 20, mas como vai fazer isso acontecer em médio e longo prazo e que as pessoas compram, muda o hábito do consumidor? Vamos ver É. como. Aí já entraram grandes players que desistiram, né? Assim, entraram com muito dinheiro, entraram com promoções e eles não ficaram no mercado, né? Eles se recolheram ao A própria a, 99, se eu não me engano. Uber Uber Eats. Eats e O próprio Rappi. Rappi, né, que tá aí A até Rappi. hoje, mas... Mas ela saiu do mercado, ela parou de concorrer com o iFood, foi para a parte de mercado ali, É. que aí o iFood depois foi atrás dela. Acho que ainda tem restaurante, mas Mas acho que eles investiram mais em Uhum. é mercado. irrisório, né? Então, assim, chegaram com muito dinheiro. Eu tenho situação de cliente que recebeu aporte financeiro para não fechar exclusividade com o iFood. É. Então, assim, Já tá tendo isso agora eles também. entraram agressivos no mercado antes, o Uber Eats, a Rappi, Uhum. e não conseguiram aguentar o que o iFood criou, né? Eu acredito que para o consumidor, para o restaurante também, expandir mercado, ter mais players no mercado é sempre interessante. Mas vamos ver como é que esse pessoal vai se comportar agora, essa Perfeito, nova tentativa de dividir esse mercado do perfeito. iFood, né? Tem um cenário que tem tudo acontecendo. Tem pessoas novas abrindo os negócios, tem pessoas que já estão muito bem estabilizadas há muitos anos. Então tem que ver como vai ser essa captação desses players novos e se eles vão proporcionar uma boa experiência para o entregador também, que acaba sendo o coração disso tudo. Então tem muita coisa para. Muitas águas vão rolar. Está só no começo ainda. Eu vou aproveitar para falar exatamente sobre entregador. Sua opinião sobre logística. O que você usa lá? Você usa logística própria? Eu gosto muito porque, assim, a gente tá distante de vocês e eu entendo que você tem uma valorização por quem tá perto lá de vocês, né? Hoje é logística própria para quem tá perto e logística iFood para quem tá distante. Exatamente. E de onde veio esse insight de, cara, eu preciso valorizar quem tá perto? Uma boa parte dos nossos pedidos são em Botafogo. A gente já tem um público que, pô, tá ali há muitos anos, não conhece da Cobal do Maitá há muitos anos. E desde o início eu falei, cara, eu quero que dentro dessa experiência Joaquina em casa, o entregador minimamente fale o nome do cliente quando entrega o pedido. Que até hoje vocês vão pedir, não vai acontecer isso, provavelmente. Tô brincando, tem muita chance de acontecer, mas simplesmente, muito obrigado por ter pedido com a gente, senhora Bia e tal. Isso faz a diferença que o entregador do iFood, qual a É, chance de fazer isso? é, Qual a chance do pedido às vezes chegar na casa do cliente, se é. for. Então, isso sempre teve em pauta, assim, para mim, para tomar essa decisão. Atualmente, nas últimas semanas, o meu líder do delivery está me ajudando muito com isso, de mensurar certas coisas que a gente não mensurava antes Fazer e conta mesmo, fazer né? Entender conta as e compensações. entender se vale a pena isso financeiramente para esse modelo de crescimento que a gente está fazendo. Então, isso é algo que está super em pauta nas nossas últimas reuniões. Mas atualmente é exatamente assim, uma experiência com nossos entregadores, com uma empresa terceirizada que faz, mas é só pra gente, na casa do cliente, a partir de certo raio, são os entregadores do iFood. Eu já te falei minha opinião, eu acho, sobre isso, né? Cara, eu entendo que se você valoriza ali os primeiros quilômetros pra quem tá perto, a chance de recorrência é muito maior. Chega mais rápido, provavelmente, pra esse cara, o custo vai ser menor, É, na ponta ali, né, pro total, sim. cliente. E a chance desse cara voltar é muito grande, né? Não só por entregar mais rápido, mas, pô, porque tem todo esse cuidado, Uhum. em tese, um pouco maior, sendo um motoboy próprio. E ainda sobre logística, como que vocês se preparam para fazer o despacho? Quais são os processos que você... Cara, porque você tem vários preparos, né? Você tem... E preparos elaborados, né? Você tem Sim. pratos bem elaborados até para um delivery. Como é que é esse processo no dia a dia de vocês, essa rotina, mise en place? Vocês são muito críticos com isso?
Extremamente. Tem lugares que só trabalham com hambúrguer, acaba sendo mais simples, recebe a batata congelada, recebe muitas coisas de fora. Pensa que a gente tem, por exemplo, vários pratos mais vendidos é com batata chips, a gente recebe a batata in natura, descasca, faz tudo todos os dias. Nosso Pra pré-preparo escala. é bruto. Pra escala, isso vai ser um E problema, para a hein? escala, a gente já tá tomando a decisão de não fazer E isso, por foi exemplo. exatamente a decisão Mas, que a gente teve na hamburgueria, porque antigamente a gente fazia tudo, né? aham, E aí, pô, vai virar franquia. Esquece, não tem não como. tem como fugir, porque você Não precisa de tem como. eficiência operacional muito mais do que É porque a outras gente fica coisas. muito apegado, eu acho que você sente isso também. A gente fica muito apegado a, cara, a qualidade, é a batata que a gente faz. Mas não Sim, necessariamente vai ser, sim, assim, o cliente vai tomar a decisão de pedir com a gente por causa daquela batata que eu sim, faço. Ele vai tomar a decisão, sim. não é uma condicional, sabe? E aí, pra escala, realmente é E inviável. no despacho são processos simples de conferência, é óbvio que a gente está sempre aprimorando. Há pouco tempo eu lembro que eu vi uma entrevista de um dos fundadores do Spoleto dizendo que ele tomou uma decisão simples, que estava esquecendo muito parmesão, algumas coisinhas bobas, e ele botou um double check com o nome da pessoa que está no despacho para ele ter mais atenção para conferir. Isso já diminuiu tipo 50, 60%. Então, sempre tem estratégias simples, porque as pessoas muitas vezes querem algo grandioso, estão super atentos vendo palestra, mas às vezes é um detalhezinho que muda o jogo, junto com o outro que vai convergindo para uma operação melhor. Cara, Então, um processo que a gente fez foi botar um papel na saída da portinha ali do motoboy, escrito assim, em negrito. Esqueceu a bebida? Porque acontecia muito, né? E a gente só botou, o cara pega no balcão, na hora que ele vira as costas pra sair assim, aí tem um papelzinho, um A4 mesmo, assim. Esqueceu a bebida? Aí ele olha pra baixo, aí é, volta pra pegar a bebida. Mas é isso que você falou, às vezes é o papelzinho, é um processo simples, sim, não precisa gastar, pô, que as pessoas ficam, mas pra eu profissionalizar eu tenho que botar um KDS, uma coisa gigantesca, e às vezes nem é isso, né? sim. E acho que para todo mundo assim que está assistindo, tem situações e situações, contextos e contextos. O Joaquina trabalha com cardápio variado, então, pô, vai desde muqueca até um prato vegano, um arroz de costela, tem de tudo. O cardápio não é pequeno, então volta e meia eu tô revendo, a empresa tá sempre, é um organismo vivo, assim. Então, às vezes, do jeito que tá ano que vem, pode ser outro cardápio menor ou um pouco maior. A gente vai entendendo, fazendo um exercício de autoconhecimento, como é a nossa marca, como é o nosso modelo de negócio, para tentar aprimorar. Então, não se prendam nunca do jeito que é hoje, mesmo que já esteja dando certo. Você tem que estar sempre olhando para frente. Agora você falou sobre o entregador, né? Que é de vocês, mas terceirizado. É isso. É É uma a empresa empresa, né? terceirizada que fornece os entregadores que a escala fica fixa pra gente, né? Dicas, Paulo, Só sobre isso? lembrando É, que você é responsável solidário, tem que fazer o acompanhamento, ver se está com a guia recolhida, INSS, FGTS, porque no final das contas, não é porque está terceirizado que é só por conta Pode da processar empresa. os dois. Vai processar os dois, tá? Isso é fato. Que vai, Gente, não vai. assistam. Isso tá no, isso, Motoboys não assistam. isso tá no manual de operação padrão do advogado trabalhista. Assim que ele tá. sai da OAB com a carteirinha dele, ele sabe que ele vai ser advogado trabalhista, ele já sai sabendo que ele vai processar qualquer CNPJ que tenha qualquer vínculo mínimo com aquela pessoa. Então, é um acompanhamento, eu falo isso, né? Tem a questão de uso de histórico do mercado, beleza, mas a parte da contabilidade é passar o correto, o que é o certinho. Né? Existem grandes empresas que contratam, por exemplo, um CLT como PJ, mas elas fazem uma contingenciamento, né? Eles contingenciam uma verba para que tenha que pagar alguma coisa ali na frente e já esteja separado. Então é só ter essa noção, gerir esse risco de que não é porque é uma empresa que você paga para uma empresa que está tudo resolvido ali. É bom fazer de vez em quando um acompanhamento, pedir uma guia para ver se está sendo recolhido, para poder Aí sim, já vou acompanhar. sair com essa aí pra. Já vai, já Não vai vou só ferver a você, mas cabeça dele. nossos ouvintes, né? É Porque isso aí. de repente você até já faz isso, ou você se preocupou com o histórico da empresa que você contratou, mas às vezes muita gente ela contrata porque sabe assim, tô pagando para um CNPJ, acabou meu problema. Não. Uhum, Acompanha, pergunta como é que tá essa empresa no mercado, se tem histórico de processo, essas coisas, que é sempre muito importante. perfeito. Eu Boa, quero Paulão. voltar aqui no papo de liderança. Você, com quase 200 colaboradores, você deve passar pelo. João, vem cá, 20 minutinhos. Me ajuda aqui 20 minutinhos. E aí você para o que você tá fazendo pra resolver 20 minutinhos pra cada um ali daquela operação. Como que você faz com gestão de tempo? O líder, um bom líder, tem que ter uma boa gestão de tempo. Como que é seu Perfeito, dia a Bia. dia?
Caraca, eu sou muito fissurado com agenda e com praticamente roteirizar meu dia, assim. Que eu vou fazer de 7 da manhã até 7h15, de 7h15 até 7h30. Sempre disposto a trocar tudo isso se uma situação for maior, se o chamado for maior ali. Se tem algum colaborador meu que sinto que precisa de ajuda realmente assim, cara, dá pra ver nos olhos, né? É só ter acessibilidade. Aí você troca tudo, esquece a reunião e dá atenção, dá os 20 minutos, dá mais. E eu sempre tive um hábito, cara, que eu perdi nos últimos tempos por demanda, por a empresa crescendo, mas quero voltar. Passei mais de 10 anos, todo dia eu sentava com algum colaborador assim, perguntava sobre a vida dele, quem ele é. Isso para a cultura é maravilhoso e eu tentava trazer isso para minha gestão de tempo. Então, acho que a grande questão da gestão de tempo é você ser intencional no que você quer fazer assim. A gente não tem todo o tempo do mundo, mas a gente tem todo dia, o início da manhã, o final da manhã, o início da tarde, o final da tarde, o início da noite. O que a gente vai fazer? Em qual momento a gente vai relaxar? Também que é importante, que às vezes a gente não programa isso, deixa para quando vai rolar e não rola. Aí não rola, né? Daqui a pouco Pô, fica que nem eu, perde o sono, perde tudo. eu já Mas tive. assim, mas é importante, assim, tem a Pareto, é muito importante. O que que eu vou fazer com esse 20% que vai gerar 80% do resultado? Esse questionamento é muito relevante, assim, da gente trazer para o nosso dia a dia. E, e acho que é isso. Eu sou muito exigente com o meu tempo, assim. O tempo não volta. É. Sabe? O tempo não volta. Eu lembro, eu não sei se eu te falei, eu acho que eu te falei da última vez que a gente se encontrou, de um livro chamado A Única Coisa. É Acho que muito eu te bom esse falei. livro. Ah, você já leu esse Eu livro? já li esse Cara, livro. eu ia falar exatamente isso. Quando você falou de conversar com um colaborador, eu me lembro da última leva, assim, de conversas que eu tive, foi perguntando isso, cara, qual é a única coisa que, se você pudesse falar, Todas se a as gente outras vão se tornar fizesse. mais fáceis. Se a gente Essa é a pudesse pergunta. fazer uma única coisa aqui no restaurante, cara, pra todo o resto virar pô, simples, não que o resto não fosse um problema, o que que seria? E aí eu faço a pergunta ao contrário, né? Tipo, qual é a única coisa, se você pudesse citar, a única coisa que, cara, te tira do sério aqui, o que que seria? Porque normalmente a gente tá olhando essa única coisa só pra resolver, né? Tipo assim, o que que eu consigo fazer de bom? E aí eu tentei trazer essa visão do, cara, qual é, quando você pensa, em que Uhum. te tira do sério? Qual é a coisa que vem direto na sua cabeça? Aí foi a última leva de conversas que eu tive, e é legal você ter essa conversa com o time, de forma individual, É, porque as respostas começam a aparecer sim, repetidamente. E aí você já acha a tendência ali pra resolver com mais facilidade, porque sim. às vezes eu tenho a impressão de que a gente de fora, né, a gente que tá liderando o time, a gente fica muito, eu acho que se eu fizer isso daqui, pô, todo mundo vai ficar mais feliz. E aí tem uma coisa muito mais simples, talvez, que você faz com mais rapidez, sabe? Às vezes mais barata até, e que deixaria as pessoas mais felizes. E a gente fica nessa de, eu acho que o meu time precisa disso, eu acho que é melhor eu fazer isso, eu acho que se eu resolver isso daqui, todo mundo vai ficar feliz, ao invés de perguntar. E você Perfeito. tem muito essa dinâmica do diálogo, né? E feedback também. Você passa feedback, você recebe feedback, como que é esse processo? A cada 6 meses a gente costuma parar a empresa e todo mundo é avaliado de alguma forma. E rola também um pouco de feedback 360. Os líderes É, também recebem os feedback. líderes recebem feedback, nem do jeito que deveria, pode ser muito melhor, mas os líderes, pessoalmente, eu e meus pais participam também. A gente senta com líder por líder, gerentes, chefe de cozinha, a diretora de RH, a gente senta com os líderes e eles sentam com os liderados deles. Mas acho que essa nossa presença para avaliá-los é excepcional e dos liderados avaliar os líderes dá para melhorar muito mais assim esse processo. É algo que eu quero melhorar, inclusive, para a próxima avaliação, que é mês que vem. Eu estou estruturando isso. Porque é difícil fazer, né, cara, de É. uma forma bem feita. Os liderados avaliarem de uma forma justa, sem receber nenhuma pressão de, pô, dá uma moralzinha ali Eu na ia avaliação, perguntar isso. porque eles se dão tão bem, então tem que ser muito exigente, tem que estimular isso na equipe. Eu ia perguntar isso, se você sentia que tinha um medo ali de falar algumas coisas, porque não é anônimo, então. Não, É anônimo? a pesquisa de clima é anônima, a O avaliação, a feedback é um única a que um. eu já fiz uma vez ano passado, eu pedi para todo mundo dos líderes me avaliarem. E aí é um anônimo que a pessoa que não é, sabe? Dá É para porque vai sentir, falar porque uma você coisa muito conhece específica, né? é. Mas foi muito valioso. Aliás, façam esse exercício assim, Pô. porque vem muito respostas maravilhosas, falta mais a sua presença em tal horário na loja. Acho que tal coisa, e pô, aprendi muito Cara, e não perguntando levar isso. pro pessoal é muito importante, né? Hum, Eu acho que, também, de novo, talvez um vício de dono de restaurante é levar muitas coisas pro pessoal. Nem sei se só do dono de restaurante, mas assim, talvez brasileiros no geral, né? A gente é meio emocionado com as sim, coisas. sim. Então, recebe um feedback ruim, já, pô, aquela pessoa pra mim não tem Não, mas como. como é que pode? Não dá, cara. A humildade, pra mim, é a mãe das virtudes, assim. Não dá pra sobreviver nesse mundo de uma forma
serena, sendo autêntico, estando em paz com você mesmo. Se você não é humilde, se você se acha melhor que os outros, se você não está disposto a aprender, ensinar, acho assim, eu realmente tô com o coração ensinável. Eu gosto de usar esse termo Maneiro. sempre assim. É isso, é o feedback, aquele que te aponta, né? Te direciona, é muito melhor do que um elogio. Né? Elogio, a gente tende a saber quando a gente está indo bem. A gente, pô, vê o resultado do que a gente produz, então a gente sabe ali onde a gente está indo bem. Agora, o nosso ponto cego, se a gente visse, não era cego. É Perfeito, isso que a gente Paulo. está preocupado, né? É em ter alguém que pode ali dar um feedback pra gente que vai direcionar para Pronto. um ponto que a gente não Eu, está eu falei enxergando. pra galera assim, feed forward, olhem pra frente. Porque você fazer um diagnóstico da pessoa, às vezes é superficial, ou a pessoa, se ela parasse com o papel ela mesma, ela conseguiria dizer, às vezes com uma margem de erro muito pequena, as mesmas coisas que você observou do trabalho dela. A própria pessoa com exame de consciência consegue dizer, pô, eu sou bom nisso, eu mandei bem nisso nos últimos 6 meses, mas olha pra frente, o que que a partir disso, qual é o plano de ação que você vai fazer para transformar algo na prática no trabalho dessa pessoa, assim, qual é o livro que eu vou comprar, se é o problema da pessoa mais inteligência emocional, ou se é algo mais pontual, mas assim, eu já vi muito feedback, inclusive no Joaquim há muitos anos atrás, era assim, um diagnóstico. E a pessoa sai com um diagnóstico na mão. E aí? O que que eu vou fazer com isso, né? Me ajuda, a pessoa pede, me ajuda, me direciona. Isso tá dentro de cada um, assim. Boa. E vamos lá, cara, ímpetus. Temos que falar disso. Como que foi a criação de um mastermind, que inclusive participei. Anotei 3 páginas. Foi o que Saí mais com anotou bastante disparado. conteúdo. Para quem tá assistindo aí, o João tem um grupo de mastermind que se chama Ímpetus. Quinzenal? Os encontros são quinzenais ou mensais? Agora eu tô no momento de estudar se vai ser mês sim, mês não presencial, mas até então tá sendo todo mês um encontro presencial e outro encontro online. Quando você estiver assistindo esse episódio, provavelmente já vai estar consolidadinho. É, A gente vai botar até o link aqui embaixo. sim. Conta mais, cara, como foi desenvolver um mastermind, porque foi só tubarão naquele encontro que eu fui, né? Só Que gente bom, muito Bia. braba. Cara, o que acontece na prática? Até ano passado a minha vida era casa, trabalho, trabalho, casa, estudo, e eu não trocava muito, construí até boa parte da minha carreira assim, as coisas deram certo com eu botando a mão na massa e estudando. E eu falei, cara, vou furar minha bolha, vou fazer coisas completamente fora da minha rotina, vou viajar. E fui para NRA, fui para outras viagens e fui conhecendo pessoas, entendendo, cara, o mundo é muito maior disso que eu estava vivendo. Tem pessoas incríveis por aí do meu lado, às vezes, e eu não consigo ver no meu dia a dia. Então, como eu vou integrar as pessoas que eu tô admirando, tô conhecendo, nem que seja um encontro mensal? Foi algo muito orgânico, assim. Veio de fazer algo diferente no Rio, porque eu sabia que acontecia em São Paulo, até sobra encontros como esse, mas no Rio eu não via. Então eu juntei amigos meus de infância, juntei pessoas que eu conheci recentemente, fiz um encontro com um palestrante. A gente está indo, eu estou sentindo que vai crescer mais do que eu imaginava. Então, como eu tenho o exercício de olhar para longuíssimo prazo, para todas as decisões, o que isso pode se tornar em 20, 30, 40 anos. Então, foi uma decisão que vai tomar meu tempo. Eu vou ter que a gestão de tempo vai voltar Boa. com tudo, mas acho que faz parte, cara. Se você quer ser alguém, pô, se você pensa na tua. Posso pensar um pouco, falar diferente agora, um Pode, pouquinho? Coisas que eu gosto pode. de pensar, refletir, ler. Se você vai olhar, tem um olhar biográfico, assim, da sua vida, do legado que você quer deixar, você não pode pensar pequeno, nem agir pequeno, assim. Então é para se entregar e acabar o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua vida espremido como um limão, assim. Você tem que realmente se doar para a vida, para fazer coisas importantes. Então eu não tenho mais medo, acho que eu perdi o medo de arriscar. E acho que a gente passa muito tempo da vida pensando no que os outros vão achar e deixa de viver algo que você nem imaginaria, assim. Então, graças a Deus, assim, eu perdi esse medo. Quero arriscar. O Mastermind é muito fruto disso, de reflexões, de um momento de mudança, transformação pessoal também, que aconteceu comigo nos últimos anos. E eu quero integrar pessoas assim para viver isso comigo, sabe? Eu acho assim, até também você dividir, né? Tudo isso que você teve a oportunidade de Total. vivenciar até hoje, você trazer essas mentes e criar uma parada que pessoas vão aprender com isso, né? Isso é sensacional. Certamente. A oportunidade de cada um se ajudar ali é enorme. Foi bem isso, tá? Foi para isso, assim, cada um compartilhando um pouquinho Uhum. das suas vivências. Não era só a galera da gastronomia, então Isso foi tinha gente super de todo valioso, né, canto. Bia? Foi Importante muito maneiro, falar muito bom. que tem um especialista em inteligência artificial, tem um amigão meu que é dono de uma corretora de imóveis super famosa, então são pessoas
que não estão ali focados em gastronomia. Isso para mim é maravilhoso, que você tem uma visão holística assim e começa a pensar em novas formas de criar. E eu penso muito nisso, criação, assim, eu quero criar coisas novas e importantes. E o Mastermind eu acho que tem a possibilidade de mudar o contexto ali de que cada um tá vivendo. Eu tô esperançoso demais, assim, e tô amando de verdade, eu tô energizado de estar fazendo isso, Quero, como há um tempo eu não estava, assim. quero conhecer. Porra, vai ser, Quero... Bia, vai crescer, a gente Vai, vai vai, unindo a vai. galera. Vai ser Paulo bom. vai ser maneiro demais te receber lá. É. Já tô Porra, empolgado. É uma parada que acho que acelera, né? Quando a gente vai num movimento desse, acelera, a gente sai acelerado. E aí até o Caio fala uma coisa interessante, Caio Carneiro, né? A distância do papel pro telefone tem que ser pequena, assim, ou do papel pra ação. perfeito, Então, gostei. assim, chega num local desse, pega as ideias, as informações e bota pra frente, né? Faz acontecer, que é pra gente poder testar o que aprendeu ali. Acho isso sensacional. Já vou propor um desafio para quem tá assistindo. Algum insight aqui você pegou. Ou você fez uma lista, ou você anotou um monte. Então escolhe um para começar a aplicar no seu negócio. Coloca aqui nos comentários qual que você escolheu que você vai aplicar no seu negócio. João, agora momento filosófico que você gosta. Você curte Gosto um pouco. filosofia. Então você vai olhar para essa câmera aqui. A gente tem, cara, muitos seguidores que estão pensando até em desistir do negócio, estão cansados, estão exaustos, desmotivados. Cara, não sabem muito bem para onde ir no momento. Então a câmera é sua, deixe seu recado de Que dever motivação gostoso, gostei, pro gostei. líder, né? Pra liderança que não pode desistir. Olha, eu vou dizer dois. Um que eu faço muito e mudou demais pra mim, cara. É acordar e olhar um dia como se fosse uma vida, assim. Como se fosse uma página em branco. O que que eu vou fazer hoje que não vai me tirar do piloto automático, sabe? Completamente e vai proporcionar a criação da minha própria biografia, assim. Eu digo isso porque um dos maiores conselhos que eu já recebi de um mentor meu de filosofia foi estude biografias, estude a vida de pessoas que já construíram algo que você pensa um dia construir. E isso é algo que eu fiz muito, cara. Eu lembro de ler assim as biografias de Dom Pedro II e falar, cara, se um ser humano fez isso, eu posso fazer também. Então, crie entusiasmo dentro de você através dessas reflexões e do autoconhecimento, assim. Tem uma frase que eu amo, cara, do Carlo Acutis, que é assim, todos nascemos originais, mas todos se tornam fotocópias. A gente tem Nossa. uma originalidade dentro da gente, assim, que a gente vai se moldando pela sociedade, pelo ambiente, e deixa de ser quem a gente é. Então, acho que o primeiro passo para você ser feliz, não desistir do teu negócio, tudo isso, é se conhecer, entender as tuas virtudes, as tuas fraquezas, focar no que você pode fazer de bom nesse mundo e se entregar. Não ter medo, não se poupe, vai com tudo e foque em pessoas que querem o teu bem, porque realmente, a tua visão é muito importante. O que você vai concentrar acaba virando realidade. Acho que é. Caraca, Uma aula. Porra, não é uma uma aula pra aula. vocês. Veio do Sensacional. coração. João, quais planos pra você e pro Joaquina aí que estão vendo pela frente, além da expansão do delivery, mais algum? Qual a ideia? Olha, a gente pensa em abrir outra casa. Não tem um planejamento estratégico para isso, mas eu sei que vai acontecer. Eu já fiz inúmeras pesquisas disso, inclusive no Instagram. Galera, fala aí, pô, onde vocês acham que Tijuca? podem. Engraçado, que acho que das 3 vezes a Tijuca ganhou uma ou duas, Ó, Ipanema ganhou outra, então a gente está de olho assim, mas não é uma vontade imediata. A gente é muito cauteloso, é uma consolidar o empresa delivery. familiar que conseguiu as coisas com passos lentos e sólidos assim, então não somos aventureiros. Então você vê que esse meu jeito de arriscar agora também não é uma audácia não, é Aham. algo bem calculado. Tanto que em 17 anos de história de marca a gente só tem por 2 casas e um Uhum. delivery. Então a gente é muito cauteloso com isso, mas temos sonhos sim, temos sonhos. Mas por enquanto vamos fazer um delivery bem feito, novas marcas e ver se essa loucura faz sentido. Boa. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Pô, Que Ah, episódio. que episódio. João, muito muito obrigado. obrigada, muito obrigada. Você Feliz sabe demais. que, cara, além de te admirar como profissional, você é um super amigo pra mim. Obrigada por ter vindo aqui, por ter tido a honra de conversar com você. Paulo, seus recados finais. Agradecer aí, que realmente sensacional. Primeira vez te conhecendo, foi um prazer. Pô, muito obrigado, Paulo. Realmente figura, assim, muito bom, sensacional. Sou meio louco, mas não sei se faz Não, sentido. muito bom, realmente. Obrigado, gente. Agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores. Agora a parte do segue aqui, segue ali é contigo.
Pessoal, não se esqueçam, ativa aqui o sininho, clica aqui embaixo em se inscrever. Cada vez que a gente lançar um novo episódio, você recebe uma notificação. Então, clica aqui embaixo. Vai, João, clica aqui embaixo. Clica aqui, Isso. clica aqui, clica aqui. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo com o seu maior insight desse episódio. Coloca aqui nos comentários também quem que você quer que apareça aqui com a gente, quem deixa uma recomendação do nosso próximo convidado. Não esquece de deixar o seu joinha, né, Paulo? Seu Isso. like. Te vejo no próximo episódio do Menu de Sucesso. Valeu! Valeu!